Vocês estão bom? Bora falar sobre dupla carburação da Shadow 600? Muitas verdades, muitos mitos sobre essa dupla carburação, tá? Mas garanto pra vocês que não é bicho de sete cabeças. Segunda-feira de carnaval hoje aqui, tá bom? Muita gente assistindo a Globo Lixo despatriotizar nossa bandeira e nós aqui mostrando o que há de melhor nessas motos pra vocês, tá? Moto qual vai nos levar para muitas viagens, né? Tô reformando essa moto, restaurando e personalizando, trazendo ela à vida novamente, tá bom, galera? É uma Shadow 600 1998. Então, se você chegou até aqui, tá assistindo a nossa saga com essa moto, já deixa o like aqui no começo do vídeo, compartilha com todo mundo aí, galera. Manda no grupo da Giota, manda no grupo da sogra, tá bom? Comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida. E o mais importante, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que ativando o sininho, galera, tudo que eu colocar aqui no canal chega a notificação para vocês aí. Se quiser nos seguir lá no Instagram também, nos siga lá, vai lá, eu, você e o infinito, e começa a nos seguir lá no Instagram também, que tem atualizações diárias para vocês sobre essas motos e a nossa luta, tá bom? Nossa labuta com essa moto. Bora desvendar alguns mitos da dupla carburação da Shadow 600. Para vocês que estão acompanhando, estou revitalizando, voltando os cromados da Shadow 600 1998, inclusive o bengalas voltar para o alumínio cromado, motor. Mas hoje o vídeo é sobre carburação, explicar para vocês meio que resumido sobre algumas coisas na carburação dupla da Shadow 600, qual muita gente torce o nariz, muita gente fala mal, tá? Muita gente fala mal por quê, galera? Infelizmente a dupla carburação no Brasil, ela pena por causa do quê? Dos mecânicos Zé da Esquina. O que é o Zé da Esquina? Zé da Esquina é aquele mecânico que aprendeu a mexer naquela CGzinha, só mexe naquela moto, faz apenas a lavagem do carburador, não faz a limpeza, tá? Porque o que é a lavagem? Muita gente só desmonta o carburador, faz aquela leve lavagem e monta novamente. Então o que acontece? Tua Shadow começa a falhar talvez por causa de um cisquinho, né? Entrou um cisquinho no carburador, o cara cata, leva lá no Zé da Esquina, o Zé da Esquina abre o carburador, dá aquela limpada e monta novamente. A moto anda 2, 3 dias novamente, começa a falhar. Leva lá de novo, lava o carburador, monta de novo e mesmo assunto é até que a pessoa talvez, eu vou colocar um carburador da Falco, vou adaptar a monocarburada. Para quê? Para que tenha uma linearidade no funcionamento. Porque para quem sabe a Shadow é dupla carburação até 2002, a partir de 2002, o ano de 2003, ela já é monocarburada, tá bom? Mas não devido à carburação. Vou estar explicando mais para frente para vocês também, tá? O que acontece, galera? A maneira correta de fazer a limpeza no carburador de dupla carburação, na verdade qualquer outro carburador, né? Porque igual eu falei para vocês, abrir e lavar com o pincelzinho de gasolina, apenas a lavagem do carburador. Esse carburador ele dá alguns problemas talvez de cisco, tem alguns problemas também que são causados por mecânicos desatentos, talvez desinformados, tá? A limpeza correta é o que? A desmontagem do carburador por completo, feito a lavagem química mais a ultrassom. O que é a ultrassom? A ultrassom faz a limpeza de dutos internos onde você não tem acesso, trazendo o que? Uma limpeza, uma desobstrução e um funcionamento correto, tá? Então esse carburador o correto dele é fazer o que? Fazer a limpeza correta dele, depois fazer a equalização, porque esse carburador ele depende de estar funcionando 100% os ambos os lados, tá? O mesmo tanto de ar que entra desse lado, tem que entrar desse lado para que ele funcione 100%, por quê? Por causa que ele é um carburador a vácuo. Mesmo se ele fosse um carburador de acionamento mecânico, iria dar diferença no funcionamento se ele não tivesse equalizado. Mas como ele é a vácuo, ele dá mais problema ainda. Se esse carburador estiver totalmente desequalizado, galera, infelizmente você não acerta essa carburação, tá? E não fica um funcionamento correto, que é onde que traz o que? O problema dos proprietários falarem mal desse motor, desse carburador, na verdade, né? Que muda assim cabeçote. O cabeçote ele muda do monocarburado para o duplo carburado, galera. Que o duplo carburado, os dutos de entrada é um pouco mais dividido, e o monocarburado, no lugar dele ser mangote desse jeito, ele é parafuso, né? É uma flange, porém mais centralizado ambos por causa da dupla da carburação simples da monocarburada, tá? Vamos para os problemas que acontecem nesse carburador sempre, e muita gente acaba quebrando a cabeça, galera. Talvez esse carburador ele aconteça do que? Talvez de um carburador só começar, tipo, a moto ficar ruim para pegar cedo, mesmo você puxando o afogador, e depois você volta o afogador, um lado do motor, no caso um cilindro, né, da frente e de trás, começa a trabalhar encharcado, galera. O afogador desse carburador ele vem, né, aqui, ele tem um divisor aqui no meio aqui, onde sai dois cabos, um para esse carburador, né, para o afogador aqui,
e outro que vai lá por carburador. Muitas vezes enrosca um dos afogadores ou um dos cabos quebra ou ele engripa, galera. O que acontece? Você puxa o afogador, a moto funciona, a hora que você volta, um dos afogadores não volta e o carburador trabalha irregular de ambos os lados. O que acontece? A hora que você puxa o afogador, ele dá um certo excesso no carburador para que a moto possa vir a funcionamento mais fácil e aquecer o motor mais rapidamente, tá? Então o que acontece? Na hora que você volta o afogador, ele fica falhando, é um dos defeitos que acontece nesse carburador, tá? Outra coisa que acontece nesse carburador, talvez um defeito que você mesmo, proprietário, faz, ou até mesmo mecânico, galera, aqui na parte interna do filtro, tá? Ele tem essa borrachinha. Se você tirar essa borrachinha, galera, ele dá uma passagem de ar a mais, tá? Inclusive, se tiver com o filtro errado também dá esse problema, tá? Mas muita gente tira essa borrachinha, achando que vai dar uma entrada de ar melhor, a moto vai ficar melhor para andar. E o que acontece? Dando essa entrada de ar a mais, galera, ele não dá vácuo para subir o pistonete. Esse carburador, ele é acionamento pistonete a vácuo, ele não sobe, tá? Infelizmente, ele dá muita entrada de ar, onde ele não sobe o pistonete. O que acontece? A moto passa dos 3, 4 mil RPM, começa a falhar. Ela começa a cortar e falhar, galera, devido a isso. Então, você tirar essa borrachinha aqui, infelizmente, o teu motor vai falhar. Então, são defeitos, galera, que muitas vezes, eu levei a minha moto ali no Tião da esquina, no Zé da esquina ali, fez a limpeza da moto, agora acelera, ela falha. Talvez ele tire isso daqui, ele acha que isso daqui é uma gambiarra, mas aqui não. Isso daqui é original, tá? Essa borrachinha aqui é original. Se você tirar, infelizmente vai acontecer isso, tá, galera? Acontece também muitas vezes de furar o diafragma aqui de cima do pistonete. São defeitinhos que são corriqueiros dessa carburação, galera. Por quê? Falta de manutenção e falta de profissionalismo, tá? Então, se não tiver um profissional para fazer corretamente, isso daí não fica perfeito, galera. A carburação desse daqui, você desmontou, mas montei tudo igual e coloquei, a moto não funcionou corretamente. Infelizmente, você desmontou e montou, você vai depender da equalização de ambos os carburadores, tá? Dá para fazer só no ouvido se não tiver o reloginho de vácuo para equalizar? Dá. Só que o correto é o quê? Tira o parafusinho daqui, tira o parafusinho de lá, coloca o reloginho aqui e coloca o outro do outro lado, para que fique da mesma forma ambos os lados, fez a equalização. Se tiver algum diafragma ressecado ou já furado, já troca. E igual eu falei para vocês, o carburador ele depende do quê? De uma lavagem, de uma limpeza correta. Muita gente só tira o carburador, passa gasolina e monta. Só que, porém, dessa forma, galera, você está tirando só a superfície da sujeira. Dentro dos dutos, depende de um banho químico e de uma ultrassom para que fique perfeitamente. Por quê? A Shadow 600, galera, aqui no Brasil, ela foi declarada com 39 cavalos. Só que se você pesquisar nos sites lá fora, a que saiu com a dupla carburação, lá fora é declarado com 41 cavalos, tá? E depois a mono carburada com 39. Aqui ambos os modelos foi declarada com 39, tá? Mas quem tem Shadow 600 dupla carburação sabe que a resposta de aceleração é outra e a entrega de torque dela é muito mais agressiva que a mono carburada. A mono carburada é até um pouquinho mais econômica, mas devido a isso, uma carburação ela traz aceleração mais linear e um torque mais linear, diferente da dupla carburação, que é uma moto mais esperta para andar, tá bom, galera? Só que, porém, também traz um consumo um pouco maior, mas muita pouca diferença, não é uma coisa, nossa, minha moto tá bebendo. Não, é coisa de 1 km, dependendo da mão do proprietário, faz até a mesma coisa, tá? Então, se você que tem uma Shadow 600, que é dupla carburada, ou quer ter uma Shadow 600, galera, não se assuste. Simplesmente, eu quero limpar meu carburador. Ou faça da forma correta, ou leve numa pessoa que faça da forma correta. Não, se você chegar naquele mecânico, eu tenho uma Shadow, é dupla ou carburação simples? É dupla. O mecânico já torceu o nariz, sai fora daquele cara, porque aquele cara vai fazer teu serviço, vai te cobrar e vai te colocar defeito na tua carburação, tá? Se você for naquele mecânico, eu tenho a moto dupla carburada, eu quero fazer a limpeza. Beleza. Que jeito que você faz? Eu tenho como fala? Eu tenho o banho químico e tenho a ultrassom. Não pode fazer. Ele vai fazer da forma correta. Lembrando da equalização também. Então, tudo tem que ser feito da forma correta. Filtro dela tem que ser o correto, não pode ser qualquer filtro, tá? Tem muita gente que adapta filtro nela, tá? E a passagem de ar correta, porque igual eu falei, ele é um carburador a vácuo. Ele depende de ter o vácuo correto para abrir o pistonete da aceleração, tá, galera? Ele tem a borboleta, né? Mas ele abre a borboleta, ele depende de ter o vácuo para subir o pistonete
ali que tem a agulha para dar a dosagem de combustível. Então o que acontece? Você tira essa borrachinha aqui, né? Ele dá muita entrada de ar. Infelizmente ele não ergue o pistonete, por quê? Porque não dá vácuo, tá? Então são curiosidades, né? São mitos que tem sobre esse carburador, tá? Mas um dia você pode sim colocar carburador simples? Posso, se esse carburador um dia me der trabalho e não der jeito. Deu corrosão interna entre dutos, aí sim eu troco. Posso montar até mesmo um monocarburado ou ir atrás de uma dupla carburação original. Por quê? Eu sei que é uma moto que vai me entregar muito mais que uma monocarburada, tá? Tem muita gente que vai falar, não, mas isso daí é coisa... Não, é verdade, tá? Infelizmente já tive motos, muitas inclusive, dupla carburação é bem diferente da monocarburada, tá? Tem entrega de torque, entrega de potência é totalmente diferente. Igual eu falei, se você pesquisar no site lá fora da Shadow 600, lá é declarada com 41 cavalos. Aqui no Brasil, infelizmente, eu não sei se é por legislação ou demais itens, que ela foi declarada com 39. Inclusive, muita gente acha que foi trocada a dupla carburação para mono por causa de problemas. Não, a dupla carburação foi trocada pela monocarburação por causa de emissão de poluentes, porque um carburador só, felizmente, ela emite menos poluentes. Então, para se adequar às nossas normas daqui do Brasil, foi feita essa modificação de sistema de carburação para não ter problema de emissão de poluentes, que é uma moto que não tem, né, catalisador e tal. Então, por isso que foi trocado. Não é porque o carburador é ruim não, tá? É um puta de um carburador, tá? É um puta de um carburador esse daqui. Então, se tiver vontade de ter uma Shadow 600 dupla carburada, pode ter sem medo, levando no mecânico que faça a manutenção como tem que ser feita corretamente. Igual eu falei, tem que se atentar a diafragmas, os cabos do afogador dela, para que funcione 100% perfeito. Bom, galera, é isso, tá? Vídeo rápido hoje, só explicando para vocês um pouco sobre a Shadow 600, sobre a carburação. Tem muita gente que tem medo, né, de ter a Shadow dupla carburação devido a esses problemas. Na verdade, o problema não é o carburador. O carburador ele só tem que ser trocado quando ele tiver realmente com problema, com corrosão, com folgas. Mas se estiver perfeito, galera, só a limpeza da forma correta, com banho químico, até mesmo ultrassom para desobstruir, ele vai funcionar da forma que ele tem que funcionar, tá? Então, se tiver medo de ter uma Shadow 600 dupla carburação, tira isso da cabeça, tá bom? Então, ficando por aqui, ó, se chegou até o fim do vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, que ativando o sininho, tudo que eu colocar aqui no canal, chega em primeira mão aí para vocês. Tamo junto, ó, nos siga lá no Instagram também. Fui!